olha, estamos aqui mais uma vez, agora com um camarada muito especial para mim, uma pessoa E pra mim também. que eu gosto e pra mim muito, também. tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração, em todos os sentidos, como pessoa, como dançarino, como professor. E pra gente vai ser super legal ter com a gente hoje aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Let's make some noise! Aloca! Rafael Oliveira Chassu! Rafael! Uhul! Fala aí, família, beleza? Muito obrigado pelo convite, hein? O prazer é todo nosso, você é louco, um prazer ter você aqui com a gente finalmente. Pois é, devagarzinho a gente tá fazendo as entrevistas, né? Claro, sempre entrevistar você é muito importante pra gente, principalmente pela nossa história, né? Cadu e eu com você, né? Todo o apoio que você deu pra gente aí no começo da nossa parceria, no começo de tudo, né? Da amizade. O culpado é você. Amo muito vocês dois e tô muito feliz de estar aqui hoje podendo falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre competição. Muito obrigado. Boa, boa. Então, pra começar, responde pra gente aí, da onde surgiu e como começou a sua vontade, né? De treinar pessoas, dançarinos, né? Pra competição de dança. Então, na verdade, eu amo competição, né? Eu assisto todo tipo de competição na televisão porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu tive a oportunidade, junto com vocês, de participar de algumas competições, né? A gente participou de competição de salsa aqui no Rio. E aí depois disso eu engrenei em mais 3 competições de salsa aí. E foi onde a minha paixão por competição na dança, ela nasceu, né? E aí eu resolvi me desafiar, porque como a gente aqui já tinha escola e a gente estava sempre ali formando as pessoas, buscando fazer com que as pessoas pudessem evoluir, né, dentro da dança, descobrindo o caminho artístico delas, eu resolvi me desafiar e tentar preparar de cara 2 casais para participar de uma competição que ia ter aqui no Rio de Janeiro. Tá? No caso foi William Teixeira e Juliana Magalhães e Alexandre Gustavo e Camila Oliveira. E aí eu tive um mês para poder preparar esses casais. E aí, graças a Deus, foi bem sucedido. De 22 casais, nós pegamos o primeiro, com o Alexandre e com a Camila, e o segundo com o William e Juliana. E daí em diante, minha paixão ela floresceu e a gente começou a trabalhar mais em relação à competição. Então teve alguém assim que... teve alguém que te inspirou? Ou alguma coisa que te inspirou em particular, você lembra? Então, na verdade, o que me inspira muito quando eu falo de competição na dança é não pensar como dançarino, mas é buscar pensar como se fosse um atleta, né? Isso chega a ser até interessante, porque eu não consigo me treinar. Eu gostaria de conseguir me treinar, mas eu tenho o dom para treinar as pessoas. Então, eu comecei a pensar como atleta e eu comecei a colocar dentro dos meus treinamentos de dança, né, para os meninos do grupo, tudo aquilo que um atleta precisava. Então a gente tinha ali uma aula de condicionamento físico, até colocamos aula de teatro para eles poderem ter uma expressão facial melhor em cena. E a gente foi tentando desenvolver cada vez mais. Então minha inspiração em relação à competição, ela vem tanto do momento em que eu participei dos campeonatos de salsa, com tudo aquilo que eu tenho oportunidade de estudar, de ver, que são de outros mercados, assim, como o mercado do esporte. Isso é muito legal. É por isso que a gente queria muito te entrevistar, né? Porque você foca tanto e você tem esse dom, né? É um talento para preparar todos esses profissionais e eles estão representando, né? O Zouk brasileiro, estão representando o SEDAC. Pelo Brasil, pelo mundo, então isso é muito legal. E realmente, né, se você tivesse você para te treinar de fora, se a gente tivesse você para nos treinar também, acho que seria super bom. Mas vocês dois não precisam. É diferente. Na verdade, vocês são a inspiração de muitas pessoas, né? Isso aí eu acredito que seja um ponto muito positivo, que faz com que as pessoas queiram crescer também. Mas existe uma questão que, se a gente não tem assim um equilíbrio mental, a gente acaba querendo ser vocês e aí não desenvolve o nosso lado também, né? E aí acaba não atingindo nenhum nem outro. Mas vocês não precisam de treinador, vocês já são completos na minha visão. Não. Eu acho que todo mundo... Não, primeiramente, obrigado aí pelas palavras, claro, né? Vindo de você sempre é uma coisa super boa. Mas eu acho que todo mundo precisa de um treinador independente. No nosso caso, a gente tem também, como todo mundo sabe, uma pessoa de
de fora para poder analisar. Mas seria legal se tivesse você também, que naquela época que a gente morava no Rio e tudo isso aqui, você também era uma pessoa, ainda muito influente pra gente, mas estava mais presente naquela época, né? Era todo dia. Agora, na sua opinião, o que muda na carreira dos competidores de dança? Assim, as pessoas que gostam de competir, assim, o que você acha que muda na carreira deles depois de uma competição? Então, eu acredito que a primeira coisa seja uma superação profissional, né? Você consegue elevar o seu nível de dança porque você pratica mais vezes, você treina mais vezes o que você se propõe a fazer, né? Quando você é bem sucedido e você sabe também promover a sua imagem, isso aí faz com que você cresça cada vez mais dentro do mercado, porque é da nossa cultura, né? Ser apaixonado por tudo aquilo que tem status. Então, quando você tem um status de, cara, o cara foi campeão, o cara ganhou, você acaba ganhando um espaço, um pouquinho na dança. Nem que seja pequeno, mas você ganha. Então, se você souber aproveitar toda essa trajetória, eu acredito que você se torna uma pessoa bem-sucedida. Esse processo, né? Acho que as entrevistas que a gente fez anteriormente, todo mundo comenta esse processo é tão importante. Na verdade, esse processo vale mais do que a competição em si, né? Mas você precisa daquela competição para ser a sua meta, né? Para ter a sua meta, para ter algo para treinar. E às vezes, quando as pessoas, porque a gente que tá, o Cadu e eu, a gente está começando a organizar esse primeiro evento de competição de coreografia, não só de Jack and Jill, mas também de competição de coreografia. E nos últimos 5 anos a gente vem só ajudando muitos congressos pelo mundo a fazer as competições de Jack and Jill, que é diferente, né? Tipo, também tem um processo esse processo de trabalho para melhorar, mas é uma coisa mais na dança social, né? Na dança, no baile e tal. E são as aulas, né? Então o pessoal faz aula particular e quer melhorar, mas a coreografia ela exige mais, né? Porque daí a pessoa não só ela quer melhorar a dança, mas ela também quer melhorar o físico, ela quer melhorar, como você falou, vai treinar como atleta, né? E acho que isso é muito importante, que a gente vê a diferença daí da qualidade das coreografias e daí também no trabalho da pessoa em si, né? Naquele conjunto. Então, acho que realmente isso é muito legal. Então você falou que as competições têm esse impacto, né? Fazem essa mudança para os competidores, esse processo que eles têm que daí faz eles melhorar. E para a sua escola, assim, o que você acha que a competição ajudou participar dessas competições, treinar o pessoal para participar dessas competições? O que ajudou na escola? Então, para minha escola, eu acredito que tem ajudado na promoção da escola, né? Porque muita gente depois teve o interesse de conhecer o SEDAC, devido à questão de se preparar para uma competição, né? Ou ver simplesmente que o SEDAC tem um grupo de dançarinos forte, né? Então eu acredito que tenha dado uma visibilidade maior para a escola depois das competições e fortaleceu mais, né, o nome da escola em relação ao Zouk no mercado. Nós formamos um grupo aqui que todo mundo conhecia o Boys e todo mundo sabia que o Boys era do Centro Dança Lex de Carvalho, porque era um grupo forte no Rio de Janeiro do Zouk. E aí isso aí expandiu, né, pro Brasil todo. Eu lembro dessa época, né, do Boys aí que de fora, né, pela internet, eu já acompanhava isso aí também, achava muito legal. E eu sentia, olhando você trabalhando com eles, eu sentia uma saudade incrível da época que a gente trabalhava com o Alex, na companhia do Alex, que era um trabalho de companhia. Porque depois que a gente saiu do Brasil, eu e a Larissa, a gente só trabalhou assim, com a gente mesmo, nunca fizemos mais trabalho com companhia, a gente mesmo assim dançando na companhia. E eu via você fazendo isso aí, dava aquela saudade, dava uma inspiração, uma empolgação e ao mesmo tempo aquela saudade da época que a gente era da companhia do Alex também. Eu sinto falta até hoje. Era muito bom, né? A gente chegava lá meio-dia e pouco pra treinar, saía de lá 5. Aí já emendava na aula, né? Calor de 40 graus o dia inteiro e a gente ali, suando, mas feliz. Naquele chão sujo, a gente rolava naquele chão, ficava tudo... Lembra disso? E daí tinha que tomar um banho correndo na escola pra poder dar aula. Uma loucura. Isso aí é uma coisa até que eu brinco, porque assim, a galera hoje em dia, todo mundo faz giro no eixo, faz tudo assim, né? Mas vamos lá aprender giro no eixo no cimento, que nem todo mundo lá do SEDAC aprendeu, ó. O chão furando, o cimento queimado abrindo assim, nego girando. Você lembra quando a gente tinha que treinar alguma pegada que não tinha espaço
lá em cima no salão, a gente tinha que descer na rua e fazer na calçada, lembra disso? Verdade, Fazer verdade. na calçada. Isso é verdade. Aí você para e pensa, um mínimo erro ali ia dar problema. Era o hospital, tinha que ligar pro SAMU, qualquer coisa. Fácil, era fácil, mas a gente era feliz fazendo aquilo ali, né? Mas eu acho que aquilo ali também foi uma escola muito grande pra todos nós, assim, tipo, era uma dificuldade grande, né? Um pouco mais do que agora eu acho, porque naquela época a gente não tinha tanta facilidade à internet para buscar coisas e informação e tal. A gente aqui estudando junto ali, descobrindo todos os dias, mas era uma época tão boa que a gente se divertia tanto, né? Aprendia tanto e se divertia tanto que eu vejo como uma escola que me ensinou muito assim para o que a gente tem hoje, para poder viver no mundo que a gente vive hoje. Ter passado por esse período todo com vocês lá foi super importante. Foi realmente. Foi super E Cadu, eu acho também que o Boys também inspirou a gente a treinar o nosso pessoal na Austrália, né? Que a gente assistia o trabalho que o Rafael estava fazendo e é esse trabalho que a gente usava porque a gente tinha o grupo, né? Do KNL Dance, o KL. E eu acho que a gente via o trabalho que você fazia, mais o Cadu do que eu, porque eu ajudava a treinar, mas o Cadu era mais o coreógrafo, né? E puxava mais a galera. Ele tinha esse trabalho um pouco mais do que eu, mas acho que ajudou muito, né? Com certeza. Era sempre muito bom olhar e se inspirar e tentar fazer também. Era muito legal. Agora fala aqui pra mim, Rafael. No caso pra gente, né? Alô. Muito obrigada. Muito obrigada por me incluir nessa entrevista. Você acha que tem algum benefício, e se sim, qual o benefício de competição de coreografia para a cena do Zouk brasileiro? Então, na minha visão, tem, porque faz com que a competição se transforme em algo mais profissional, né? A partir do momento que você tem que se preocupar com o figurino, se preocupar com a música, se preocupar com a pegada que você vai fazer, isso tudo faz com que você caminhe para um lado mais profissional. Eu acho assim que a competição que vocês estão criando aí vai ser pro Zouk, né? Algo grandioso. Tenho certeza que vai dar certo, vai somar bastante e vai trazer uma visão de competição pra gente como existe assim nos mercados da salsa, do West Coast Swing, e é o que a gente precisa, né? A gente não pode ter medo da competição, pelo contrário, a gente tem que aceitar e saber separar o momento que o cara tem que estar ali para poder competir e o momento em que ele tem que estar ali para socializar. Eu acho que são duas coisas diferentes, a gente tem que estar sempre valorizando as duas, porque só tem a acrescentar, na minha visão. Eu acho que isso é importante, né? Por isso que a gente tenta fazer essa ideia desse trabalho, é ter as competições de Jack and Jill, a gente vai começar também as competições de Strictly Zouk, que é quando é parecido com o Jack and Jill, mas a diferença é que você se inscreve com o seu parceiro. Mas aí o que a gente uma das regrinhas, né, que a gente está adotando, que vem também do West Coast Swing, é que se você compete a coreografia, se você tem aquele parceiro que você vai treinar, tem todo aquele processo longo de preparar a coreografia para competir na divisão do original ou na divisão do showtime, que o showtime é como o cabaré da salsa, tem as acrobacias, né, as pegadas, e o original não tem pegadas, você não pode tirar os dois pés do chão. Aí você não pode fazer o Strictly Zouk com aquele mesmo parceiro. Porque a ideia é que você trabalhe também nesse lado, né, da dança social, no individual também. Então, para você poder ir competir no Jack and Jill ou no Strictly com outros parceiros e ainda assim mostrar, né, um bom trabalho. Né? Então, acho que é isso legal. Porque daí isso exige que você mantenha os dois. E às vezes a gente sente que quando tem muitas competições, é super legal o trabalho quando faz, por exemplo, acho que o Zouk em São Paulo faz esse trabalho de você vai para competir, você tem que fazer um improviso, né? E daí você tem que fazer a coreografia. Então tem uma etapa improviso que você tem que passar e daí tem a etapa coreografia que você tem que passar. Mas a gente sente, e por também conversar com vários profissionais de salsa, que esse trabalho, quando é feito assim, eles praticam tanto e eles já têm mais ou menos as sequências, né, pré-boladas, assim, né, na cabeça. Então, aquele improviso não vai ser a mesma coisa que como se fosse com uma pessoa diferente, né? Então, por isso que eu acho legal esse outro lado, né, que eu acho que o swing adota, que é você faz o Strictly Zouk
mas é obrigatório ser com outro parceiro. Então, acho que isso é legal também. Acho que isso vai adicionar, né? Sim, isso aí que você falou é extremamente interessante. É até uma das coisas que eu ensino aqui na escola, né? Quando você vai para uma competição que tem essas duas categorias assim, que você primeiro tem que passar no improviso para depois mostrar a coreografia, a realidade, isso aí quando a gente vai treinar, não existe improviso em competição. Você tem que saber o que você vai fazer ali. Então, o seu improviso, na verdade, é algo já combinado. Porque você está indo competir. Você tem que acertar. Você não pode dar um tiro para errar, né? Seu tiro tem que ser certeiro. Então, eu entendo a visão que você está colocando, porque isso é real. Não existe improviso em competição. Vai existir no Jack and Jill. No Jack and Jill você vai poder improvisar, vai poder brincar. Uma competição desse nível, você tem que chegar lá sabendo o que você tem que fazer. É verdade. E já falando-se de Jack and Jill, você acha que o Jack and Jill também tem um benefício para a cena do Zouk brasileiro ou não? Eu lembro do primeiro dia que a gente sentou na casa da Larissa, na Austrália, para poder conversar sobre o Jack and Jill, né? E eu fiquei com receio de como seria o Jack and Jill aqui no Rio de Janeiro, porque aqui tinha um nível muito alto em relação aos outros países, né? E aí eu ficava preocupado como iria acontecer aqui. Mas, sendo muito sincero, tem um benefício muito grande, porque é o momento do aluno ele se colocar ali, né? A gente sempre tem um espaço profissional. O profissional ele sempre entra, ou então aquela pessoa que quer se transformar em profissional sempre entra, sempre se joga. E no Jack and Jill, por ser uma dança social, isso aí faz com que o aluno ele consiga mostrar o prazer que ele tem de dançar. É muito bonito. Então eu acho 100% Jack and Jill. Eu gosto muito. Até eu tô participando bastante aí agora, aqui no Rio, então tô curtindo. É viciante. É viciante. É viciante. Ah, e é mais engraçado porque, ó, a Isabel ela já ganhou, né? E ela só fica na minha frente. Aí aqui em casa, o couro come, né? Porque ela fica me zoando, né? Eu ainda não consegui ganhar da Isabel, ó. A mulherada tá, né? Tá firme e forte aí, né? Mas representa a parceria, de certa forma. Carrega junto. Isso é muito legal. Eu lembro também nesse dia que você estava lá em casa, a gente conversando, porque dá sempre um medo, né? E foi quando você estava lá em casa, a gente estava organizando o primeiro Jack and Jill registrado pelo conselho, né? Aquele com as regras, tudo. E tava na correria para tentar fazer um trabalho legal, organizado, o suficiente para não dar tanta dor de cabeça, né? Que geralmente dá. Então, foi muito legal ter você lá no primeiro Jack and Jill que a gente fez. Foi muito, muito legal. E foi a primeira vez que a gente teve aquela reunião dos competidores, né? Reunião dos jurados. E desde então, isso foi o quê? Foram 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, 7. Desde então a gente tem... melhorado, né? Porque você faz a primeira vez, tem vários erros, daí você vai melhorando, vai aprendendo, né? Vai tentando progredir e a gente tem muita sorte também que a gente tem um envolvimento assim com o pessoal do West Coast Swing, não só eles apoiaram que a gente usasse a ideia, mas eles também dão várias dicas, né? Estão ajudando, assim, tipo, isso foi essencial para o Zouk brasileiro poder fazer as competições, poder crescer no mundo. Então, eu tive sempre aquele apoio, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Então, isso foi super legal. E aí, o Zouk, acho que as pessoas ficam viciadas, como o Cadu falou, né? Então, eles querem competir mais e mais e crescem mais, e você vê mais gente dançando e querendo competir, é super legal. E é uma das coisas que eu gostaria de estar podendo participar mais, mas infelizmente aqui a gente só tem uma edição e como a gente não viaja bastante assim, eu quase não participo, mas calma. Tô me preparando, Cadu. Tô me preparando pros próximos aí. Vambora! Mas você sabe que eu senti, nesse último ano, eu senti que mais eventos no Brasil entraram em contato, né, com o conselho para poder fazer a competição. O que aconteceu é que eles entraram em contato ano passado para poder fazer a competição esse ano, e esse ano, infelizmente, não rolou. Mas eu acho que ano que vem, 2021, 2022, acho que os eventos do Brasil vão começar a adotar mais essa ideia. É porque realmente exige muito trabalho, né? Você precisa ter mais voluntários que entendam o processo para poder ajudar para a competição ser bem organizada. Porque se não
aí perde muito tempo de evento e daí a pessoa já fica com medo, né? Porque também se você tem muito erro, assim, no resultado das competições, aí começa a dar muita dor de cabeça, né? Então, os eventos, eu sinto que os organizadores, eles têm aquela vontade, mas eles têm, assim, aquele medo, então precisa de um preparo, e a gente tenta ajudar e preparar o máximo que puder. Mas eu acho que vai rolar mais, Rafa. Vai dar mais gente, com certeza. A gente tem mais uma pergunta, e essa a gente pergunta para todo mundo quando a gente está fazendo as entrevistas, porque a gente sempre quer saber, a gente tem os competidores que eles já competiram e que eles já estão aí nesse vício aí, esse vício bom, né? Que eles estão sempre competindo. E a gente tem a galera que nunca competiu e que tem aquele receio, que tem um pouco de medo, que não quer ser, é tímido ou acha que não tem o tempo para fazer esse processo todo de preparação, ou então, todas essas coisas. Então, assim, que conselho você daria para a galera que já competiu Jack and Jill, mas nunca competiu coreografia, né? Para eles passarem para esse lado diferente de coreografia, porque no nosso evento a gente vai ter a divisão amador, né? Daí a gente tem a divisão profissional, tem a divisão do Pro-Am, que você pode dançar com o seu professor e os jurados só vão avaliar a sua performance. Então, tem esse lado, mas também tem o lado daqueles alunos que nunca competiram. E tem também vários professores locais, né, que poderiam competir na divisão profissional, mas que nunca competiram, porque, como você diz, aí no Brasil tem mais competição de coreografia, mas internacionalmente não existe tanto, né? Tem talvez uma em cada país, assim, eles estão tentando organizar. Então, qual é o conselho que você daria para os competidores? Então, o primeiro ponto principal é você acreditar, né? Acreditar no que você quer fazer e acreditar no que você quer atingir. Dentro disso, você não pode desistir, nunca, né? Não deve desistir e sempre estando ali persistindo ao máximo no seu treinamento. Não, assim, muita gente pensa que treinar é só cuidar do corpo, pensar no movimento. Não, na verdade treinar é você saber também desenvolver a sua mente. Porque se a sua mente ela não estiver preparada, não adianta seu corpo estar preparado. Então, isso tudo é um conjunto de fatores que você tem que equilibrar para você poder chegar na sua competição seguro. E galera, cai para dentro. Porque quando você se desafia, você está desafiando seu progresso. Então, não fiquem com medo. Não deixem o medo vencer vocês, porque vocês podem muito. Beleza? E se precisar, pode vir falar comigo aqui, ó, que eu tô disponível dando consultoria. Ah, moleque! Com certeza. Mas isso que você falou, uma coisa da brincadeira, mas é uma verdade, assim, pra galera que já compete ou alguém que vai começar a competir, tem que ter um técnico, né? Tem que ter alguém ali pra dar uma força. E eu acho que você é uma referência boa pra quem realmente precisa de uma cabeça fora da caixinha para poder analisar e dar conselho, né? Eu acho que é uma zoação, mas é uma zoação verdadeira. Obrigado. Cadu, então, como eu falei no início, né? Eu comecei com 2 casais nisso. E hoje, graças a Deus, já são mais de 40 títulos aí que já passaram pelo meu treinamento. Eu fico muito feliz com isso. Tem pessoas na Coreia, tem pessoas até nos Estados Unidos. Então, vai só progredindo e aí dá uma certeza de que o trabalho que está desenvolvendo, ele realmente funciona. Eu fico muito feliz por isso. E a gente espera realmente que a galera agora no Brasil, né, vai estar empolgado, animado para trabalhar duro, para vir competir com a gente aqui nos Estados Unidos, no Mundial, que vai ser super legal. Então, aqui no Rio de Janeiro eu sei que todo mundo quer, né? A galera tá tentando ver uma forma para poder se organizar, para poder participar. Mas a galera, assim, é o sonho deles poder ir para aí participar. Bom, seria muito legal ter a representação não só do Rio de Janeiro, né, do Brasil, mas também do SEDAC, com certeza. E a gente fala também, né, que é importante, como você falou, né, o trabalho do coach, que a gente fala que é o treinador. Então, as pessoas, é importante investir mesmo nessa pessoa de fora que vai dar todas as dicas, que vai trabalhar em você, que vai ajudar a manter
como é que fala? A harmonia do casal. Muitas das vezes esse é o maior dos problemas, né? Isso aí realmente é um dos problemas, assim, a gente sabe que, vamos supor, a gente tem parceria, às vezes na parceria, quando cada um tem uma ideia, assim, já dá um choque, né? Quando você vai competir, se já tá naquela adrenalina da competição, se já tá naquele desespero, aí que o fogo, né, cresce. E aí, né, entra o pai Rafael ali para poder chegar. Meninos, calma, isso. Eu tava vendo a entrevista do Willy da Paloma, né? Eles falaram sobre o meu treinamento, falaram bastante de mim, eu queria até agradecer. E eles foram um exemplo disso, porque eles estavam com a dança já ali boa, estavam desenvolvendo legal, né? Eles estavam preparados, mas faltava o equilíbrio emocional. E aí foi aí que a gente trabalhou bastante. Rafa, eu acho que a gente precisa desse equilíbrio emocional. Se você puder vir fazer o trabalho aqui, até hoje a gente ainda precisa. Todo mundo precisa, eu também preciso. Como eu falei, eu não consigo me treinar. Mas a gente tem muita sorte que a gente fez o trabalho de competição mesmo pra gente. Esse último, né, que foi pra West Coast Swing, pro US Open. E também o que ajudou muito realmente foi ter, né, o Jordan e a Tatiana de fora, amansando, né? Como é que fala? Tipo, respira, calma. E chega no final naquela última fase, assim, porque eles não estavam mais competindo, mas eles estavam também coreografando, e como eles estão ensaiando junto com a gente até se controla mais, né, para não estragar toda aquela atmosfera de ensaio. Então, ajuda muito, com certeza. Sempre bom ter alguém de fora. E você é mencionado muito, né, não só o Willy Paloma, mas as pessoas sempre lembram. A gente lembra muito também porque a gente vê, né, o resultado. E acho isso muito legal. E o que é mais legal é que os competidores, eles são muito gratos, né? Eles são fiéis, assim, eles agradecem muito. É muito bom, né? Também para o trabalho que você faz aí no Brasil. Isso aí é até uma coisa, assim, que eu nunca vou poder reclamar, porque todos, seja aqueles que passaram pela escola ou não, eles sempre são muito gratos, assim, sempre reconhecem o trabalho, e eu sou muito feliz por isso. Sou muito grato também. Isso é muito legal, porque não é sempre que acontece não, te falar bem a verdade. Você faz um trabalho super bom e a galera que passou por vocês assim, você é grato por isso, é bem legal, porque infelizmente não é sempre assim. Então é legal que você tem isso e provavelmente vai continuar tendo, até porque o trabalho que vocês fazem, no caso você agora falando, é um trabalho muito bom e muito forte, né? Então é muito difícil o pessoal que passa assim a conviver com vocês e trabalhar não ser grato a isso, né? Porque o trabalho de vocês é muito bom. Mas é isso, muito obrigada, Rafa. Foi muito bom ter você, nosso irmãozinho também, parte dessas entrevistas que a gente está tentando trazer mais informação sobre competição, né? E um pouquinho da experiência de cada profissional, porque a gente sabe que a competição é muito importante, que ajuda nesse progresso, nesse processo de melhora, né? Do dançarino, nesse conjunto também da dança, não só... como você falou, não só a coreografia, mas também esse trabalho mental, o físico e tudo. Então é super, super importante, a gente acha que é super importante, por isso que a gente está tentando organizar esse evento novo, né? Então, muito obrigada! Eu acho que é super importante ter você nesse trabalho de entrevista, porque você é o cara que tá na cena há tantos anos. Eu acho que a cena do Zouk tem que te agradecer tanto pelo que você fez e faz pelo Zouk, até muito antes, assim, muito antes de eu chegar, a Larissa, o próprio Willy Paloma, como você mesmo falou. Você pra gente é uma referência muito grande, é um dos nossos professores, no meu caso, e da Larissa, você e o Alex foram os caras que realmente colocaram a gente no mundo do Zouk, fizeram a gente ver a beleza da dança, né, do Zouk brasileiro, juntamente com outros, assim como você mencionou, o próprio William Teixeira, o Carlos Oliveira e tal, uma galera que passou pelo SEDAC, que passou por você, que é SEDAC, e então não poderia deixar de faltar você aqui com a gente. Muito obrigado aí, Jesus, meu compadre. Valeu.
E tamo junto sempre, né? Obrigada, Rafa. Obrigadão, de família. coração. Obrigado por tudo. Amo vocês, hein?